Ok, então nessa aula de hoje, continuando o estudo das equações diferenciais de primeira ordem, a gente vai abordar uma classe importante de equações diferenciais de primeira ordem, que são as equações diferenciais autônomas. Mas antes disso, a gente vai tentar estabelecer uma interpretação geométrica para a própria equação diferencial, né? Então está aqui o resumo do nosso objetivo da aula de hoje, né? Interpretar geometricamente a ideal de primeira ordem. Então, será que eu tenho como atribuir alguma interpretação gráfica ou geométrica para isso aqui? Vocês vão ver que sim, tá? Construir o que a gente vai chamar de campos de direções, né? Que são um campo vetorial, que mostra e dá a direção das retas tangentes às curvas que são soluções da equação diferencial. Isso é muito legal. E a gente vai ver o método das isóclinas, que é um método que nos permite fazer isso de uma maneira mais rápida. Claro, isso assumindo que a gente está fazendo com papel e caneta, né? E se for fazer no software como o MATLAB, Maple, até no GeoGebra mesmo, isso é automático, né? E aí depois, como está aqui no nosso objetivo D, né? Usar ferramentas computacionais, vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer isso no GeoGebra, para automatizar esse processo de obtenção desse campo vetorial, que é o campo que dá as direções dos vetores tangentes às curvas soluções, que a gente vai chamar mais à frente de curva integral. E aí, se der tempo na aula de hoje ainda, a gente vai analisar uma classe importante de equações diferenciais autônomas, equações diferenciais de primeira ordem, que são as autônomas, tá certo? E aí a gente vai aprender a construir o que a gente chama de retrato de fase e discutir a estabilidade dessas soluções, tá? Então vamos começar com essa interpretação geométrica da equação diferencial de primeira ordem. Será que tem como a gente associar uma interpretação a essa expressão que define a equação diferencial de primeira ordem? Então, o que isso aqui quer dizer no final das contas, né? O que essa equação está dizendo? Olha só, vou fazer aqui um breve desenho. Vamos pegar uma função que seja a solução dessa equação diferencial. Tá? Então, digamos que essa curva aqui em azul, seja a solução dessa equação diferencial. Então, y igual a φ de x é uma função que satisfaz essa equação. Tá. Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular, determinar a equação da reta tangente a essa curva em azul nesse ponto em vermelho, ou seja, a equação da reta que é tangente a essa curva no ponto de coordenadas x0 e y0. Como é que eu faço? Bom, para montar a equação de uma reta, eu preciso de um ponto e do vetor que dá a direção, né? O vetor diretor em um ponto, né? Então, eu poderia tomar esse ponto de coordenadas x0 e y0, e aí se eu tiver o vetor diretor aqui, né? Eu consigo montar a equação da reta que é tangente. Ou, eu posso também fornecer um ponto e o coeficiente angular da reta tangente, né? Então, existem várias maneiras de você obter a equação da reta. Mas como aqui eu só tenho um ponto, então com um ponto eu preciso ou do coeficiente angular, né? Por exemplo, se eu estender, digamos que aqui é a reta tangente, né? Deixa eu fazer aqui assim. Deixa eu tentar melhorar esse desenho. Então está aqui a minha reta, que é tangente a essa curva nesse ponto. Pronto, melhorou. Então, para eu montar a equação dessa reta, eu preciso ou desse coeficiente angular, ou seja, do tangente de alfa, né? Ou você me fornece o vetor diretor dessa reta, né? Qualquer uma dessas duas informações é suficiente para eu montar a equação dessa reta. Tá, então vamos lá. Como é que eu faço para encontrar a equação da reta tangente nesse ponto? Bom, eu preciso da derivada, né? A derivada que vai me dar o coeficiente angular. Mas eu sei que nesse ponto, a derivada da função é calculada da seguinte maneira. Se eu tenho a função, tudo que eu tenho que fazer é calcular a derivada no ponto, né? Então, a derivada da função nesse x0 vai me dar o coeficiente angular da reta tangente, né? Ora, mas como essa função é solução dessa equação diferencial, eu sei que a derivada, isso aqui é a derivada, né? Que está escrito aqui, y', essa derivada que eu quero computar é numericamente igual a essa função que está do lado de cá. Então, ela é igual a essa função, só que calculada em que ponto? x0 e y0. Então, olha só que legal. Uma vez que você tenha a solução da equação, na verdade, uma vez que você tem a equação, né, diferencial, cuja solução eu estou supondo ser essa curva em azul, se eu quiser o coeficiente angular aqui, eu não preciso derivar a função solução, não preciso derivar esse cara. Por quê? Porque eu sei que a derivada desse cara é dada numericamente pelo lado direito da equação diferencial. A derivada é dada por esse cara, né?
E o mais legal é que isso é verdadeiro para qualquer ponto da curva. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui da curva, e se eu quiser a derivada aqui, o coeficiente angular, que é a derivada, né? Tudo que eu preciso saber é que ponto é esse, professor? Ah, é o ponto de coordenada de x1, y1. Então, como é que eu calculo a derivada aqui? Ah, então eu vou derivar a função e substituir x por x1 aqui? Não precisa, basta calcular o f de x1 e y1. Por quê? Porque esse cara é numericamente igual à derivada nesse ponto. Então, o que a equação diferencial me dá nesse sentido? Ele me dá o coeficiente angular das retas tangentes a essa curva solução, em qualquer ponto que você quiser. Eu não preciso mais calcular as derivadas. Todas as derivadas já estão calculadas. Como? Aqui, ó, através dessa expressão. Então, por exemplo, se eu tenho esse ponto aqui, e eu quero o coeficiente angular dessa reta tangente aqui, tudo que eu preciso saber é que ponto é esse. Por exemplo, sei lá, esse é o ponto de coordenada x2, y2. Então, como é que eu calculo a derivada aqui? É só calcular novamente o f de x2 e y2. Entendeu? Então, com isso, eu tenho o coeficiente angular de qualquer reta tangente a essa curva solução. Tá, professor, mas isso aí serve para quê? Ah, olha agora o pulo do gato. O interessante é o seguinte, digamos que eu não tenho a solução. Eu tenho a equação diferencial, mas não tenho a solução ainda. Então, eu tenho a equação diferencial dy dx igual a f de xy. Lembra, esse cara me dá os coeficientes angulares das retas tangentes às curvas que são soluções, tá? Ok, então, tá aqui, digamos... fazer aqui o plano XY, o plano cartesiano. Então, eu não conheço as soluções, tá? Não conheço, porque eu não resolvi a equação. Mas, por exemplo, nesse ponto que eu estou mostrando para vocês aí, sei lá, de coordenada x0 e y0, eu sei que a reta tangente a uma solução que passa nesse ponto tem coeficiente angular f de x0 e y0. Né? É dado por esse cara, né? Que é a inclinação da reta tangente. Então, eu tenho o ponto, tenho a inclinação, eu tenho uma reta tangente. Nesse ponto. Eu não tenho a curva solução, mas eu tenho uma reta tangente. Olha só o que eu vou fazer. Então, eu não vou desenhar toda a reta tangente, porque a reta, quando ela é tangente no ponto de interesse. Então, eu vou fazer só um pedacinho dela. Só um pedacinho. Então, só uma tangentezinha aqui. Tá? Aí eu faço o seguinte. Vou pegar outro ponto, por exemplo, nesse ponto aqui. De coordenadas x1, y1. Eu não conheço a solução, mas eu sei como encontrar a reta tangente aqui. Eu tenho o ponto, tenho o coeficiente angular. Porque o coeficiente angular é só calcular em x1 e y1, não é verdade? E aí, então, eu novamente marcaria a reta tangente, mas não preciso, eu marco só um pedacinho. Aí eu faço isso em um outro ponto, sei lá, por exemplo aqui, x2, y2. De novo, como eu tenho o ponto, eu posso calcular o coeficiente angular com o lado direito da equação, da própria equação diferencial. Então, a equação diferencial vai me fornecer os coeficientes angulares, olha que legal. Então, eu vou e calculo a reta tangente aqui. Pessoal, se eu continuar isso, eu vou ter vários segmentozinhos de reta. E olha só que legal, eu posso utilizar esses segmentos de reta para estimar a minha solução. Porque eu sei que a solução dessa equação, ela tem que ser tal que aqui ela é tangente assim, ela é tangente aqui assim, ela é tangente aqui assim. Então, se você tiver um pouquinho de paciência e pegar vários pontinhos perto uns dos outros, você consegue, de certa forma, saber o jeitão da solução. Olha que massa. Veja, eu não resolvi a equação. Mesmo porque eu estou fazendo de maneira genérica, mas uma vez que você me fornece esse cara, eu consigo encontrar cada um desses coeficientes angulares. E aí, repetindo esse processo em todo o plano, eu obtenho uma série de pequenos segmentozinhos de reta, né, que define as direções das retas que são tangentes às soluções. Tá? Então, esse campo de direções é chamado de campo de inclinação ou campo de direção da equação diferencial. Tá? E você consegue montar isso aqui sem a necessidade de resolver esse cara. Tudo que você precisa é o lado direito da equação. Tudo que você precisa é esse f de xy. Tá? Então, a gente vai ver como encontrar ou como montar esse campo de direções. Porque uma vez que eu tenho um campo de direções, eu posso estimar como é a solução em qualquer ponto. Ó, né? Eu quero saber como é que é a minha solução que passa por aqui. Bom, é só seguir o fluxo aqui, ó, seguir esse caminho, entendeu? Esses caras te dão a direção que a solução tem que seguir. Tá? Então, deixa eu dar a definição formal desses carinhas. Então, aquele campo de direções que eu escrevi lá em cima, ou que eu desenhei lá em cima, ele é numericamente dado por essa expressão aqui. Ó, tá? É um campo vetorial. Lembra que é um campo vetorial? Um campo vetorial é uma função. Por exemplo, um campo vetorial no R2 é uma função que pega um vetor no R2 e retorna um vetor no R2. Tá? É basicamente isso. Você tem esse ponto aqui, e a esse ponto ele atribui um vetor. Você tem esse ponto aqui, a esse ponto ele atribui um vetor. Você tem esse ponto aqui. E aí, se você fizer isso para
uma certa malha, ou seja, para o x variando em um certo intervalo, sei lá, de A até B, e o y variando em um certo intervalo, sei lá, de C até D. Então, se você fizer em vários pontinhos desses aqui, você vai conseguir montar esse campo vetorial, tá? Então, mas professor, então vamos lá. Por que que essa expressão, então, define a direção daquele campo vetorial, né? Porque uma vez que eu tenho esse cara, é só representar graficamente, né? Você pode fazer isso na mão, como eu vou fazer no próximo exemplo, ou no exemplo depois do próximo, na verdade. Ou você pode usar algum pacote computacional, algum software, para fazer isso para você. Mas por que que é esse campo aqui? Por exemplo, eu tenho uma equação diferencial, né? Então, isso aqui é dado para mim, eu conheço esse lado, né? Eu conheço esse lado. Então, por que que o campo que dá a inclinação, ó, que eu fiz o desenho lá em cima, por que que ele é assim? 1 f de x e y. Por que que esses pequenos segmentos de reta, ou pequenos vetorzinhos aqui, por que que eles são dados exatamente por essa expressão? Tá? Eu vou mostrar para vocês já já no próximo exemplo, por que que o campo de direção associado à equação diferencial tem exatamente esse formato, tá? Então, aqui está a definição. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, o conjunto de vetores definidos dessa maneira é chamado de campo de direção da minha equação diferencial, tá? E uma curva que é solução da equação diferencial, então uma curva y de x que é solução da equação diferencial e que tem esses caras como vetores tangentes, ela é chamada de curva integral, tá? Então, a curva integral nada mais é que a solução da equação diferencial que tem esses vetorzinhos como vetores tangentes, tá certo? É só isso, tá? A definição. Um outro nome para esse campo de direção é linhas de campo ou linhas de fluxo, tá certo? Então, vocês podem encontrar, dependendo da área, vocês podem encontrar essa terminologia, tá? Então, o nosso primeiro exemplo vai ser justificar por que se eu tenho uma equação diferencial dessa forma, dy dx igual a f de x, y, por que o campo de direções associado a essa equação diferencial tem exatamente essa forma, né? Porque, de maneira geral, um campo vetorial no R2 tem uma componente x, que pode ser uma função de x e y, tem a componente y, que pode ser uma função também de x e y, né? Mas por que para essa equação diferencial, ou para equações diferenciais de primeira ordem, é exatamente esse jeitão? 1 e uma função qualquer aqui de x e y. Bom, vamos ver, né? Então, vamos ver por que isso é assim. Ok, então deixa eu fazer aqui um pequeno esboço para a gente entender por que isso é dessa forma. Então, a ideia é descobrir como é que eu acho, qual é a expressão que define o campo de direções em um ponto qualquer aqui no plano, né? E aí mostrar que essa expressão é exatamente essa daqui, tá? Ok, então, para fazer isso, vamos fazer o seguinte. Suponha que eu pegue aqui uma função que é solução da equação diferencial, né? E aí eu quero saber como é que é o campo de direção nesse ponto aqui, né? Qual a expressão que define esse carinha aqui, nesse ponto. Quem é o v de x0, y0? Como é que é o meu campo de direções nesse ponto? Tá? Porque se eu descobrir como é que ele funciona nesse ponto, em qualquer ponto é do mesmo jeito. Seria só trocar o argumento aqui, tá bom? Ok, então vamos lá. Então a minha tarefa é descobrir como é que eu acho esse vetorzinho aí, né? Ok, então esse vetor, ele é o vetor que dá a direção da reta tangente, né? Ele é o vetor diretor da reta tangente a essa curva nesse ponto. Então tudo que eu preciso fazer é isso, pessoal, encontrar o vetor diretor, o vetor tangente a essa curva nesse ponto. Lembra como é que a gente chama essa curva? Curva integral. A curva integral é a solução da equação diferencial que tem esse cara como vetor tangente, tá? Então como é que eu monto a equação da reta tangente? Bom, tem várias maneiras, como eu já falei, né? Uma delas, uma representação é a seguinte: y, como é que é a equação dessa reta aqui? Y igual a y0, né? Então passa nesse ponto, mais o coeficiente angular, né? Que multiplica x menos x0. Né? Como é que eu acho o coeficiente angular? Bom, como eu estou falando da reta tangente, o coeficiente angular é a derivada da função no ponto. Ah, mas eu sei que essas derivadas são dadas por isso aqui, né? Então, eu sei que esse coeficiente angular nada mais é que o próprio f de x0, y0, né? Então, se eu substituir isso aqui, eu vou ficar com o seguinte: y igual a y0, mas se é um número, né? Esse f de x0, y0 é um número, que multiplica x menos x0, tá?
Então, aqui eu tenho a equação da reta, né, na forma convencional, como a gente está acostumado. Mas eu posso escrever isso na forma vetorial. Então, eu vou escrever isso na forma vetorial para eu poder ganhar o vetor diretor, tá? Que é o que nos interessa. O vetor diretor é exatamente o campo de direção nesse ponto, tá? Ok, então a forma de eu escrever isso aqui na forma vetorial é bem simples. É só chamar, vamos parametrizar. Vou chamar isso de t, então x menos x0 eu vou chamar de t, de forma que x de t é então x0 mais t, né? E o y é o que sobrou. Então, y vai ser y0 mais f de x0, y0. Isso aqui a gente chamou de t, né? Então, vezes t. Então, como é que fica a equação da reta na forma vetorial? Bom, ela tem essa carinha aqui, né? X de t, y de t. Onde o x de t é dado dessa forma, né? x0 mais t. E o y0 é dado dessa maneira, né? Perdão, e o y de t é dado dessa maneira. y0 mais f de x0, y0 t. Perceba que eu posso quebrar isso aqui, esse vetor, como a soma de duas parcelas. x0, y0, que é o ponto por onde ele passa, mais t, que multiplica exatamente 1, que é o coeficiente desse t aqui, e f de x0, y0, que é o coeficiente desse t. Olha que legal. Tá? Então, esse cara é o vetor diretor. Então, o vetor diretor, porque como é que é a equação de uma reta qualquer? É o ponto por onde ela passa, mais t, que multiplica o vetor diretor dela, não é isso? Então, com isso, a gente acabou de verificar que o vetor diretor no ponto x0, y0 é sim, exatamente esse cara, 1f de x0, y0. Ah, mas se eu quiser num ponto xy qualquer? Bom, é só calcular no ponto xy qualquer, ok? E com isso a gente justifica aquela expressão lá do início, né? Aquela definição, que o campo de direção associado à equação diferencial, ou seja, o campo que define aqueles vetorzinhos tangentes às curvas integrais, é dada exatamente por essa expressão, tá bom? Então, esse é o campo de direções, é assim que a gente encontra o campo de direções de uma equação associada a uma equação diferencial. A primeira componente é 1, e a segunda componente é exatamente o lado direito da equação diferencial, tá? É o que está do outro lado do dy dx. Tranquilo? Já já eu faço um exemplo onde a gente vai esboçar isso na força bruta, e depois eu mostro como é que a gente usa, por exemplo, o GeoGebra para fazer isso, tá? O GeoGebra é rapidinho. Ok, então o que a gente viu até então? A gente viu que a toda equação diferencial, eu posso associar um campo de direção, né? E esse campo de direção, ele me dá uma noção de como é que funciona as curvas integrais. Qual é o jeitão das curvas integrais, né? Sem resolver a equação diferencial. Por enquanto é tudo sem técnicas de resolução. Por enquanto é tudo no visual. Ok, agora a pergunta que a gente poderia fazer é o seguinte. Ora, se a toda equação diferencial de primeira ordem eu posso associar um campo vetorial, que a gente chama de campo de direção, será que o contrário também é verdadeiro? Dado um campo vetorial qualquer, eu posso associar esse campo vetorial a uma equação diferencial de primeira ordem? A resposta é sim. Tá? Mas aí como é que eu acho essa equação diferencial, professor? Vamos pensar? Então a ideia é o seguinte, agora eu tenho um campo vetorial qualquer no plano, tá certo? Um campo genérico de componentes P e Q. Tá? P é a componente X do campo, Q é a componente Y. A ideia é como é que a partir disso eu crio uma equação diferencial, né? Que tem esse cara como o campo de direção dela. Lembra, o que é ser campo de direção de uma equação diferencial de primeira ordem? É que esses caras são tangentes às curvas integrais, né? Às trajetórias que são os gráficos das funções que são soluções da equação. Tá? Então, de novo, dado esse campo vetorial, como é que eu acho uma equação diferencial associada a ela? Vamos ver? Vamos pensar aqui um pouquinho. Então, a ideia é o seguinte, eu quero uma equação diferencial que tenha esse campo vetorial que foi fornecido como campo de direção. De novo, eu quero uma equação diferencial que tenha esse campo que eu estou desenhando aqui como um campo de direções. Tá? Então, essa equação diferencial tem que ser tal que, se essa curva aqui é uma curva integral dela, né, se esse y igual a φ de x for solução da equação diferencial, em cada ponto dessa equação, em cada ponto dessa função, melhor dizendo, esses vetorzinhos são tangentes a ela. Tá? Então vamos pensar o seguinte, então suponha que eu tenho uma curva integral da equação diferencial que eu estou querendo achar. Então
Eu tenho aqui y igual a φ de x, tá? É uma curva integral. Eu posso escrever ela na forma paramétrica, né? Eu posso, digamos que gama de t igual a x de t, y de t, seja uma parametrização dessa curva aqui, tá? Ok, então qual é a condição necessária para encontrar esse campo, essa equação diferencial? A condição é que, como esse cara é uma curva integral, esses vetores são tangentes. Acabou, é só isso. De novo, como é que eu explicito a direção desses carinhas? Quem é que dá a direção desses carinhas? É meu campo vetorial, que está lá em cima, tá certo? Aquele campo de componentes P e Q. Então, esses caras são os vetores tangentes à curva. Mas como é que eu acho o vetor tangente a uma curva? Provavelmente vocês viram lá em cálculo 2 que o vetor tangente à curva em um ponto, por exemplo, nesse ponto aqui de coordenadas x0 e y0. Como é que eu acho esse vetor tangente a essa curva, se eu tenho a parametrização? Digamos que esse ponto de coordenadas x0 e y0 seja exatamente gama calculada em t0. Então, tudo que eu preciso calcular é a derivada, né? Então, a derivada de gama nesse ponto t0, derivada de gama em t0, bom, se eu derivar esse cara... Como é que eu derivo uma função vetorial? Vocês lembram, né? Basta derivar cada uma das funções componentes, né? Então, eu calculo a derivada em cada um dos pontos aí. Então, esse aqui é o vetor tangente, certo? É o vetor tangente. Ora, mas eu sei que o vetor tangente também é dado por esses vetorzinhos em azuis, né, que são obtidos através desse campo vetorial. Então, o campo vetorial é o campo de vetores tangentes, né? Então, isso aqui tem que ser igual ao meu campo calculado no mesmo ponto. Acabou. Tá? Então, basta igualar agora essas duas quantidades. Então, eu vou ter o seguinte, que x' t0, y' de t0, que é o vetor tangente calculado na curva integral, tem que ser igual aos vetores tangentes dados pelo meu campo, né? Que essa é a condição que faz com que eles sejam vetores tangentes da curva, né? Então, como é que eu calculo isso? Bom, é só usar as componentes dadas, P e Q, no ponto. Tá? Deixa eu trazer mais para cá. Pronto, só destrinchar essa relação de igualdade. E aí a gente vai encontrar a equação diferencial associada a esse campo vetorial. Bom, como eu tenho igualdade de vetores, eu tenho o seguinte, dx dt em t0 é igual a p de x0 e y0, né? E a outra eu tenho aqui dy dt no mesmo ponto é igual a q de x0 e y0. Tá? Vamos assumir que esse cara não é nulo, tá certo? Porque se esse for nulo, eu divido... Bom, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir uma pela outra. Porque, de novo, eu quero a equação diferencial, né? Eu quero dx, dy igual a... Pronto. Então, se eu dividir isso aqui por isso aqui, da regra da cadeia, isso aí é a mesma coisa que dy sobre dx, né? Esses caras cancelam, né? Bom, mas se eu dividir esse cara por esse, eu estou dividindo esse por esse, tá? Então, isso fica aqui de x0, y0 sobre p de x0, y0. Isso porque eu calculei naquele ponto x0, y0. Se eu quiser isso num ponto arbitrário, não tem problema, tá? Então, associada a esse campo vetorial, eu tenho a seguinte equação diferencial. Então, associada a esse campo vetorial, eu tenho esse campo aqui, ó, ou essa equação diferencial, q de xy sobre p, né, que eu posso chamar de f de xy. Tá? Então, moral da história. A toda equação diferencial eu posso associar um campo vetorial e a todo campo vetorial eu posso associar uma equação diferencial. Tá certo? Era isso que eu queria justificar para vocês. Agora vamos fazer um exemplozinho onde a gente vai representar graficamente, né, o campo de direções, ou o campo também chamado campo de inclinações de uma equação diferencial. Tá? E aí eu vou fazer isso na mão, depois eu mostro para vocês como é que a gente faz lá no GeoGebra. Ok, então vamos lá. Para o nosso primeiro exemplo aqui mesmo, com relação a isso, tá aqui. Esboce o campo de direções associado a essa equação diferencial. Então eu tenho y' igual a y. Então esse é meu f de xy, né? Na verdade tem um menos ali, né? Deixa eu colocar direitinho. Então, meu f de xy é o menos y. Então o que eu tenho que trabalhar é com esse campo vetorial aqui, ó, v de xy igual. A primeira componente é sempre 1, tá? Não importa.
É sempre 1. Não importa nem o x nem o y, é sempre 1. E a segunda é o f de xy, mas o f de xy para mim nesse caso é o menos y, tá? Então o que eu tenho que fazer é representar graficamente esse campo vetorial, né? Você já deve ter visto como é que faz isso lá em cálculo 2. Mas a ideia, ou você monta uma tabela, né, com valores de x e de y, depois o v de x e y, e em cada ponto aqui desse lado você vai colocar o vetorzinho que vai sair aqui, tá? A ideia basicamente é essa. Só que aí a gente pode analisar isso de uma forma bem legal, olha só. Porque tem uma simetria bem interessante aí. Se você olhar direitinho, esse campo que está escrito aqui não depende de x, né? Então, como esse campo não depende de x, por exemplo, deixa eu pegar aqui um ponto específico. Digamos que eu quero saber como é que é o campo nesse ponto aqui. Que ponto é esse, professor? É o ponto de coordenadas 0 e 1. Então, eu vou calcular o v de 0 e 1. Então, o v de 0 e 1 vai ficar... Aqui é sempre 1, não muda, né? E aqui vai ficar menos 1. Então, nesse ponto, eu vou marcar o vetor 1 menos 1. Então, eu vou andar 1 e descer... Perdão, vou andar 1 e vou descer menos 1, não é isso? Então, seria esse vetor aqui. Todo mundo entendeu isso? Show de bola. Tá. Então, seria esse vetor. Então, nesse ponto, eu teria esse vetor que está simbolizado assim. Agora, o interessante é que, como essa expressão não depende de x, eu posso andar para frente e para trás ao longo dessa reta aqui, ó. Veja que ao longo dessa reta o y é o mesmo, né? O y está constante, mas o x varia, certo? Então, por exemplo, se eu vier nesse ponto aqui, ó, como essa expressão não depende de x, e como ao longo dessa reta todo mundo tem o mesmo y, então o vetor vai ser o mesmo, né? Então vai ser esse mesmo vetor. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ele aqui mais ou menos parecido. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui, vai ser o mesmo. Se eu vier para cá, vai ser o mesmo. Tá? Então a gente pode usar esses truquezinhos, né? Claro, cada problema é um problema. Literalmente, né? Ok? Então eu posso usar esse artifício para facilitar a minha vida, né? Por exemplo, se eu calcular na origem, o v de 0, 0. O que vai dar? Bom, a primeira entrada sempre é a mesma, é 1. Mas como y é 0, aqui vai dar 0, certo? Então, ao longo do eixo x, na origem, nesse ponto, eu vou ter o vetor 1, 0, que é o vetor i, né? É o vetor que aponta na direção crescente aqui do x, né? Mas se eu vier para esse ponto aqui, pelo mesmo raciocínio que eu fiz aqui em cima, vai ser o mesmo vetor. Se eu vier para esse ponto, vai ser o mesmo vetor. Se eu vier para esse ponto, vai ser o mesmo vetor. Tá? É só tedioso, assim, chato, né? De fazer isso, mas a ideia é essa. Tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui para cima, y igual a 2, que era ali, y igual a 1, aqui y igual a 2, tá? Então, se eu tiver aqui em cima, faço a mesma coisa, vamos calcular como é que é o campo nesse ponto aqui, no ponto 2 e 0. Então, eu venho aqui, calcular aqui em cima, deixa eu fazer aqui nesse pedacinho. Então, v de 2, 0 e 2, né? V de 0 e 2. Então, a primeira entrada é sempre 1, né? É sempre 1. E o outro vai ser menos 2, tá? Então, como é que vai ficar esse cara? Eu ando 1 e desço 1, 2. Tá? Vai ficar mais ou menos aqui assim. Então, eu venho e continuo esse processo. Vem mais para cá. Não ficou legal. Continua esse processo para todo mundo, certo? Só Ctrl+C, Ctrl+V agora para esses vetorzinhos que eu estou mostrando aqui. Tá? Então, veja que quando você pede para um computador fazer isso para você, por exemplo, o GeoGebra, como eu vou mostrar agora, ele coloca todo mundo com o mesmo tamanho. Por quê? Para evitar isso que está acontecendo aqui, ó, a figura ficar muito poluída, né? Então, ele normaliza. Em vez de escrever esse campo, ele faz isso dividido pelo tamanho dele, que seria a raiz quadrada de 1 mais y², certo? Então, fazendo isso, eu garanto que todo mundo tinha o mesmo tamanhozinho, fica uma representação até bonita, tá? Mas seria assim. Então, se você continuar esse processo, você vai obter uma figurinha como essa. Não sei se dá para vocês verem direitinho. Tá vendo aqui os vetorzinhos, ó? E aí você vê que tem essa simetria, como eu falei. Olha só, ao longo de uma reta, todos têm a mesma direçãozinha, ó. Tá vendo? Todos têm a mesma direçãozinha. E aí você pode utilizar essa informação para ter noção mais ou menos de como é que é a solução. Ó. Por exemplo, uma solução que começa por aqui, ela tem que seguir essas setinhas. Mas essa setinha está mostrando, olha só, que parece que a solução ela vai diminuindo e tendendo a zero. Olha que massa. Se você fizer a parte daqui de baixo, você vai ter um comportamento como esse. Ou seja, soluções que começam aqui embaixo, elas vão aumentando, mas tende a zero. Soluções que começam aqui em cima, tende a zero. Tá? Quando o x é muito grande. Tá?
Então, não é de se estranhar, porque a solução dessa equação tem a ver com e elevado a menos x, e quando x tende a infinito, quer você comece aqui embaixo, quer comece aqui em cima, todas vão para zero. Tá? Então, vamos ver isso no GeoGebra. Né? Aqui na mão, na munheca, é bem chato de fazer, mas é basicamente isso, entendeu? É você criar o campo de esse campo vetorial. Você tem um campo vetorial, que é 1 if de x, y, e você representar ele graficamente. Tá? E com esse campo você tem noção de como é que as curvas integrais se comportam. Né? Por exemplo, se eu quisesse resolver um PVI que começa aqui, né? Uma solução da equação que passa nesse ponto, então é só seguir o fluxo aqui, o caminho dado por essas linhas. Tá certo? Está meio poluído aí. Mas vamos lá, deixa eu tentar refazer. Ó, até que ele coloca como comentário que a solução daquela equação, vocês vão ver na próxima aula, que é uma constante vezes e elevado a menos x. Né? Qualquer constante vezes e elevado a menos x é a solução daquela equação. Que equação? Essa daqui, ó. Né? Porque se você derivar a função, vai cair esse menos. Né? Derivada da exponencial ela mesma, cai o menos, então vai ter um menos aqui, vai ter um menos aqui, vai estar tudo certinho. E aí perceba que, independente da escolha de ser, quando x tem infinito, isso vai para zero. Né? Que é o que acontece com essas funções aqui, ó. Essa em azulzinho aqui, ó. Está indo para onde? Para zero. Essa aqui, para zero. E essa aqui, para zero. Tá? Toda essa informação sem resolver a equação, né? Isso é muito legal. Ok, então como é que ficaria isso lá no GeoGebra, né? Eu vou fazer isso lá no GeoGebra para outro campo de direção, né? Aproveitar para a gente ter outro tipo de informação. Então vamos buscar o campo de direção dessa equação diferencial aqui, ó. Tá? Então o f de xy para mim, nesse caso, decorem aí, tá? É menos y sobre x, que eu vou mudar aqui a tela. Provavelmente não vou saber. Deixa eu ver, menos x sobre y. Pronto, decorei. Ok, então como é que a gente faz para representar, para obter o campo de direções aqui? Eu gosto de fazer assim, eu gosto de definir primeiro a função f de xy, né, que é o lado direito da equação. Não precisa, mas eu gosto porque a gente pode reaproveitar esse script uma vez que você escreva dessa maneira. Então lá era menos x dividido por y. Né, por y. Pronto, dá um enter e pronto. Não vai fazer nada, obviamente. Aí agora a gente vai digitar o comando para criar o campo de direções, que chama campo de direções, né? Ainda bem, né? Fica fácil. Então a gente tem várias opções. Vamos pegar essa primeira aqui, tá certo? Campo de direções, e você fornece o f de xy, que é o lado direito da equação diferencial. Então, como a gente já definiu aqui em cima, é só colocar f e dar enter. Olha que massa. Tá? Então todo aquele trabalho que eu tive, o GeoGebra faz assim, ó, num instante, né? Deixa eu só mudar a cor aqui deles para ficar mais bonitinho. Vou colocar um azulzinho. Pronto. Então esse é o campo de direções dessa equação diferencial, né? Ou da equação diferencial que tem esse f de xy. Tá certo? Se você quiser ver soluções aqui, bom, as soluções aqui, se a gente tiver um pouquinho de imaginação, não sei se vocês percebem, mas esses caras estão de forma circular, né? Então as soluções dessa equação diferencial são circunferências concêntricas, né? Se você prestar atenção aqui, ó, o que eu estou fazendo com o mouse parece uma circunferência, né? Então são várias circunferências aqui no plano. Se você for seguindo direitinho o caminho feito por esses segmentos aqui de forma tangente, vocês vão vendo que as soluções dessa equação diferencial são circunferências, né? Como não tem como você entrar com a expressão, por exemplo, são circunferências. Que circunferência, professor? Vou mostrar aqui para vocês. A gente ainda não sabe resolver a equação diferencial, mas o GeoGebra sabe, tá? Alguns, né? Então você pode escrever esse comando aqui, ó, resolver EDO. Tá? Então você clica nele aqui, cadê? Numericamente não, resolver EDO, e aí você passa o lado direito da equação, passa o F. Pronto, ele vai resolver. Pá. Então, cadê a solução que não apareceu, professor? Bom, é porque ela depende das constantes do PVI, né? Então eu vou colocar um PVI aqui, ó, pronto. Ó. Esse C aqui, ele criou um slider, esse C é justamente o PVI. Por exemplo, quando x for zero, quanto é que vale y? Pronto, é exatamente o que está aqui nesse slide. Deixa eu só mudar a cor aqui para vermelho. Pronto, aí você vê que as soluções realmente são circunferência, mas professor, só tem a parte de cima. Bom, veja que ele deu a solução de forma explícita, né? Então você tem aqui o y estaria do lado de cá, né, que ele está chamando de g de x, e aqui, ó, raiz quadrada de alguma coisa menos x quadrado. Não dá para você escrever a equação de uma circunferência como uma função de x, com y de um lado e x do outro. Teria duas raízes, né? A raiz positiva, que dá origem a essa parte de cima, e a raiz negativa, mas ele tem que fazer uma escolha, né? O GeoGebra, então ele escolheu a parte de cima. Mas se eu mudar o problema de valor inicial, dependendo dessa constante aqui, ou se eu colocar um menos aqui, a gente teria a parte de baixo daqui, tá certo? Mas aumentando, ó, variando o valor de C, você tem curvas integrais diferentes, que
soluções da equação diferencial para diferentes problemas de valor inicial. Por exemplo, determina a solução da equação diferencial que tem esse lado direito e que passa, sei lá, quando x for 0, passe em y igual a 2, ou seja, passe nesse ponto aqui. Pronto, então a solução é essa curva aqui. Ah, mas eu quero que passe aqui. Então a solução é essa daqui, entendeu? Então para cada valor de y0, você tem uma curva diferente. Mas o interessante é que nesse caso, todas as curvas aqui são circunferências concêntricas. Então veja que ele faz isso bem rápido para a gente, né? Você joga a função e ele pá, já cospe para a gente o campo de direções. Aquele campo de direções que a gente fez há pouco, era f de x, y, era menos y, né? Então vamos colocar aqui só para ver como é que fica. Exatamente, ó, como a gente tinha falado, ou como eu mostrei lá para vocês, ó. Então, posso alterar aqui, ó, e aqui, essa curva em vermelho são soluções, né? Soluções de diferentes problemas de valor inicial. Por exemplo, se eu quiser uma solução dessa equação diferencial, ou da equação diferencial que tem esse lado, e que passa nesse ponto aqui. Deixa eu ver se eu consigo marcar ele aqui. Sei lá, eu quero que passe... Deixa eu ver se eu consigo... Mudando o slide aqui. Pronto, consigo sim. Deixa eu definir um ponto aqui. Vou chamar P, é o ponto quando x for 0, o y é 1. Pronto. Então, digamos que eu quero a solução da equação diferencial que tem esse lado direito e que passa nesse ponto aqui. Bom, então basta você ajustar a constante que aparece na solução da equação diferencial e você tem exatamente a solução da equação que passa no ponto que você quer. Tá? Então a gente vê que em todos os casos aqui as soluções parecem realmente ser exponenciais. Elas vão decrescendo e quando o x é infinito ela vai para zero. Quer você comece aqui na parte superior, quer você comece lá na parte inferior, né? Por exemplo, se eu quisesse a solução que passa nesse outro ponto aqui, que sendo 0 e menos 1. Então seria esse carinha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo ele. Esse aqui. Esse aqui. Exatamente esse. Tá? Se você olhar aqui na fórmula da solução, tá aqui, ó, menos 1 vezes e elevado a menos x, né? Então o c é menos 1. Então c é o y0 ou o y de 0. Tá certo? Então ajustando a condição inicial aqui, você tem diferentes soluções. Tá vendo? Mas todas elas, esses segmentos de retas são tangentes a elas. Vocês percebem? Todas as curvas que eu colocar aqui vão ter esses segmentos como tangentes. Tá? Como pequenos segmentos tangentes, que são o que a gente chama de campo de direção, ou campo de inclinação. Então, é muito possível a gente imaginar a solução. Por exemplo, eu quero uma solução que passa aqui nesse ponto. É só eu, com um pouquinho de imaginação, seguir a linha desses carinhos de forma tangente, e eu consigo ter o jeitão da solução. Né? Então, eu consigo visualmente ter noção do que está acontecendo com a solução, sem resolver a equação. Ok? Ah, professor, está muito bagunçado, não tem como pegar um espacinho menor não, porque o GeoGebra, quando ele entrega esse resultado para a gente, ele entrega em toda a malha. Mas se você quiser uma malha menor, dá para fazer sim. Deixa eu apagar esse comando aqui. Deixa eu apagar esses caras de tudo aqui. Apagar. O próprio comando resolver EDO tem umas variações, né? Então tá aqui, ó, resolver EDO. Aí você pode vir aqui, ó. Você pode resolver EDO já dando o ponto inicial, né? A condição inicial, o PVI. Ou você pode dar... Não é resolver EDO. Não quer resolver. A gente quer o campo de direções. Isso. Então, o campo de direções. Então, eu forneço a função. Esse N é o número... Seria a densidade de linhas, né? Normalmente... Deixa eu fazer um para vocês aqui. Eu vou escolher N igual a 25. Vocês vão entender o que quer dizer. Então, eu vou escolher essa opção aqui. Campo de direções, eu forneço a segunda, o lado direito da equação diferencial. Esse N aqui vai ser o número de linhas, porque quando ele for fazer esse desenho, ele vai fazer numa malha N por N. Entendeu? Por exemplo, eu vou colocar 25, então vai ser 25 segmentozinhos de um lado e 25 segmentozinhos do outro, de forma que dentro dessa malha você vai ter 25 ao quadrado segmentos de reta, né? Aí o fator de escala é o tamanhozinho de cada um desses segmentos, tá? E aí você pode escolher o x mínimo, x máximo, y mínimo, y máximo, ou seja, em que tela você quer e qual é a resolução, né? Então deixa eu fazer isso. Então aqui vai ser a f que eu defini lá em cima. Usar 25 por 25. Fator, os carinhos
colocar 0,6, esse fator acho que vai entre 0 e 1, entre o x de menos 5, menor x menos 5, menor y menos 5, maior x5 e o maior y5, por exemplo. Pronto, ó. Então, em vez de ele entregar toda a tela desenhada, né, fica uma coisa meio estranha até para analisar, então eu fiquei só nessa malha, tá certo? De menos 5 a 5. E se você contar aqui, você vai ver que tem 25 segmentinhos assim, 25 segmentinhos assim, de forma que você tem 25 ao quadrado carinhas aqui, tá? Então, é o significado desse 25. Então, a gente pode fazer isso para obter de maneira rápida essa visualização. Se você tem o computador e o celular para fazer rapidamente, você tira. Mas se você não tiver, ainda existe uma maneira de a gente conseguir representar esses caras de forma mais rápida do que criar uma tabela de valores, como eu tinha falado para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu mudar aqui a tela. Então, olha só. Existe outro procedimento que a gente pode utilizar para chegar nesse mesmo comportamento aqui, nessa forma de obter os campos de direções, que se baseia na seguinte observação. A ideia é o seguinte, de novo, eu tenho a equação diferencial, dy dx igual a f de xy, tá? E eu quero obter o campo de direções. Só que se eu for daquele formato, né, se eu não tiver o GeoGebra ou algum outro software que me auxilie, se eu for fazer isso na mão, por mais que tenha simetria, isso é muito trabalhoso. Então, tem uma maneira assim até interessante de a gente fazer isso vários segmentos de uma vez só, sem ter que ficar calculando cada um por vez. Que é o seguinte, então, a gente já viu que esse lado da equação, ele fornece os coeficientes angulares, ou seja, as inclinações dos segmentos de reta, né? Então, digamos que eu quero fazer o seguinte, eu vou estudar todos os segmentos de reta, vou marcar todos os segmentos de reta que têm a mesma inclinação. Porque, por exemplo, se eu monto o meu campo algo assim, vocês estão vendo que cada um desses carinhos tem uma inclinação diferente, né? Mas, em vez de fazer isso, onde eu teria que calcular esse, depois esse, eu posso fazer o seguinte, eu vou marcar todos os que têm a mesma inclinação ao mesmo tempo. Tá? Então, se eu encontrar sobre que curva todos têm a mesma inclinação, eu posso usar essa curva para marcar todos de uma vez só. Como assim, professor? Não estou entendendo essa ideia, não. A ideia é a seguinte, olha só. Eu vou encontrar uma curva onde, sobre essa curva, todo mundo tem a mesma inclinação. Isso é chamado de isóclina. Isóclina. Iso de mesmo, né? Isóclina, mesma inclinação. Então, a ideia é procurar uma curva que não tem a ver, não é a solução da equação diferencial, não, tá? É uma curva, de forma que sobre essa curva, o campo de direção que eu quero marcar, todo mundo tem a mesma inclinação. Por exemplo, sobre essa curva, todo mundo tem essa mesma inclinação. Aí é fácil marcar, né? Se todo mundo tem a mesma inclinação, é só Ctrl+C, Ctrl+V, né? Mas dá para fazer isso? E como é que eu faço isso? Então, de novo, quem é que fornece os coeficientes angulares? O lado direito da equação diferencial. Então, eu quero estudar todas aquelas curvas onde esse cara tem o mesmo valor constante, tá? Então, o que eu faço é encontrar quem é a curva que satisfaz essa equação. Ah, isso aqui é uma curva de nível, né? Exatamente. Curva de nível que vocês viram lá em cálculo 2. Então, uma vez que eu esboço essa curva de nível, por exemplo, digamos que essa curva de nível é uma reta. Pode ser, né? Então, digamos que fosse. E uma dessas curvas de nível aqui, para um certo valor de K, é uma reta. E digamos que o K que eu peguei aqui era, sei lá, 0. Então, um segmento com inclinação 0 é um segmento paralelo ao eixo X. Então, ao longo dessa reta, todos os segmentos são paralelos ao eixo X. Então, assim eu consegui montar todos esses caras de uma vez só, sem precisar ficar calculando um por um. Digamos que para outro valor de K, sei lá, para K igual a 1, eu encontrei essa curva aqui, ó. Aí, então, o que eu tenho que fazer? Em cada ponto sobre essa curva, eu vou montar um segmentozinho de reta de inclinação 1. Inclinação 1 como assim, professor? Quando eu falo inclinação, na verdade é tangente desse ângulo que é 1. Mas qual é o ângulo cuja tangente é 1? É 45. Então, eu tenho que marcar um segmentozinho de reta que tem inclinação 45 graus, tá certo? Então, eu viria sobre essa curva e marcaria os carinhos aqui com inclinação 45. Então, olha só como essa abordagem é rápida. Num instante eu preencho isso aqui, tá? Com essa ideia de montar as isóclinas. Então, vou fazer isso através de um exemplo. Aí vocês vão entender como é que
como é que funciona. Então é uma outra maneira de eu conseguir esboçar o campo de direções de maneira mais prática e mais rápida, né? Se eu não tenho acesso ao GeoGebra ou algum outro pacote computacional. Ok, então as isóclinas são as soluções, são as curvas de nível dessa equação. Tá? Então vamos fazer isso aqui nesse contexto aqui, ó. Construa o campo de direção associado a essa equação diferencial, mas utilizando essa ideia das isóclinas, tá? Então eu tenho a equação é y' igual a x mais y. Então esse lado de cá é meu f de xy, certo? E aí eu vou igualar isso a uma constante. E aí eu vou estudar essas curvas de nível, x mais y igual a k. X mais y igual a k é a mesma coisa que y igual a k menos x, né? Então, no plano, isso aqui vai dar origem ao quê? A retas, né? Para cada valor de k eu tenho uma reta diferente, mas essas retas são todas paralelas, né? A única coisa que vai diferenciar uma da outra é onde ela corta o eixo y, né? Que é quando x é igual a zero. Tá? Então isso é até fácil da gente simbolizar aqui, ou de representar. Deixa eu fazer aqui um desenhozinho melhor. Pronto. Então, uma vez que você marque uma, todas as outras são translações delas, né? Então, por exemplo, quando k for zero, eu tenho y igual a menos x, né? Y igual a menos x, a equação da reta que passa aqui pela origem, né? Deixa eu só ajeitar aqui, que não ficou legal. Ela ter passado pela origem. Pronto. Esse aqui corresponde a k igual a zero. Todas as outras, pessoal, é só repetição disso, né? Então, por exemplo, para k igual a 1, em vez de passar em y igual a 0, é passar em y igual a 1. Então, estaria mais ou menos aqui. Para k igual a 2, vai passar em y igual a 2, né? Quando x for 0. Então, eu tenho esse conjunto de retas paralelas, certo? Para k igual a menos 1, mesma coisa, só que vai cortar aqui em y igual a menos 1. E assim por diante, tá? Então, essas são as isóclinas, né? Então quer dizer que essas coisinhas que o seu desenho, essas retas, são as soluções da equação diferencial? Não, pessoal, não tem nada a ver, tá? Esses caras vão apenas me permitir montar o campo de direção de maneira mais rápida, tá? Então vamos só colocar aqui qual foi o k de cada um. Aqui é k igual a 0, aqui é k igual a 1, aqui é k igual a 2, e aí eu posso continuar, tá? Aqui é k igual a menos 1, e assim por diante, tá certo? Então, ao longo dessa aqui, onde o k é igual a 0, então, ao longo desse cara, eu vou escolher um ponto nele, por exemplo, aqui. Então, aqui agora eu tenho que montar um pequeno segmento de reta de inclinação 0. Ou seja, se a inclinação 0 é paralela ao eixo x. Ah, então é só fazer isso aqui, exatamente. Então, basta você colocar esses carinhas aqui, segmentozinhos de reta, que são paralelos ao eixo x. Olha como é fácil. Então, se k for 1, eu preciso agora montar em cada um desses pontinhos aqui, ao longo dessa reta, né? Um segmento de reta de inclinação 1, ou seja, 45 graus. Então, aqui, ó, tá certo? 45 graus para todo mundo. Estou fazendo aqui no olhômetro, mas seria mais ou menos isso, tá? Então, 45, 45, 45 para todo mundo. Olha como é rápido. Aqui, k igual a 2. Bom, vai ser um pouco mais que 45, vai estar um pouco mais inclinado, né? Se é só para ter um jeitão, a gente vai só inclinando um pouco mais, tá certo? Inclinando um pouco mais. E aí, uma vez que você decide o primeiro, todos os outros é só Ctrl+C, Ctrl+V. É que eu estou meio ruim aqui de fazer todo mundo igualzinho. Mas, uma vez que você decidiu o primeiro, é só Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Nessa daqui, por exemplo, k igual a menos 1. K igual a menos 1 é o contrário, se 45, né? Estaria apontando para lá, menos 45 para cá. Então, na verdade, é esse mesmo cara aqui, né? Esse cara tem 45. Na verdade, não é menos 45. Deixa eu apagar aqui. Ficou feio. Opa, foi demais. Bom, deixa ele aí. Então, ao longo dessa reta aqui, você teria y igual a 1 menos x, né? Então, a inclinação que eu vou ter que colocar aqui vai ficar ela mesma, na verdade, né? Menos 1, né? Porque o coeficiente angular aqui não é menos 1. Então, ele mesmo aqui, ó, já é o próprio. Todos os carinhas sobre ele mesmo já vão te fornecer a direção do campo de direção. Tá? Então, se você quiser, depois você vem e apaga eles, ó. E fica só com o que sobrou, ó. Ó que massa. Então, se você fizer isso, rapidamente você tem o campo de direção. Tá? E aí, de novo, ó, uma solução começando aqui, ó, ela teria essa carinha. Tá? Então, se você tiver paciência e preencher mais pontos aqui, você vai ter noção sobre como é que a solução funciona. Então, por aqui, ó, ela
teria que fazer algo assim, né? Ela vem daqui e parece que está fazendo isso. Está aqui o desenhozinho. Tá? Então, a gente usa essa ideia de isóclina, que são curvas que têm a mesma inclinação, para obter o campo de direções de uma maneira mais rápida. Tá certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui para o vídeo não ficar com mais de 1 hora, e aí na próxima aula a gente vai começar o estudo. A gente vai ver as equações diferenciais autônomas, que são aquelas, a prévia, né? São aquelas onde o lado direito aqui, ó, não depende da variável independente. É uma função apenas de y. E por esse fato, a gente vai conseguir falar muita coisa sobre equações diferenciais que tem essa estrutura. Tá? E aí a gente vai ver que as soluções dessa equação elas são invariantes por translação. A gente vai aprender a encontrar as soluções constantes ou soluções de equilíbrio. A gente vai definir o que é uma solução estável, uma solução instável, atrator, repulsor, nó. Tudo isso no contexto das retrato de fase, né? Tudo isso no contexto das equações diferenciais autônomas. Beleza? Eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente retorna com esse conteúdo.